Vamos fazer então uma pequena apresentação. O arquiteto Alexandre Soares vai fazer essa apresentação. Ela vai tentar explicitar aquilo que nós temos vindo a fazer com o LNEC relativamente à vertente sul e aos estudos geotécnicos que ali têm sido feitos e que são fundamentais para nós desenvolvermos o plano de urbanização que está em curso. Vamos também fazer uma ligação com o relatório que está hoje aqui em apreciação, no sentido também de se perceber que obras é que foram feitas no âmbito desta ARU nos últimos anos. Então eu iria passar a palavra aqui ao arquiteto Alexandre, por favor. Obrigado. Boa noite, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Então eu iria passar à apresentação da Operação de Regeneração Urbana da Vertente Sul. Esta apresentação está estruturada em 4 principais pontos: qual a situação de referência do território da Vertente Sul, o que é que compõe o plano de ação territorial no âmbito do Port de Lisboa, que está relacionado efetivamente com o primeiro ponto da ordem de trabalhos, a reconversão e a regeneração urbana da Vertente Sul através do plano de urbanização e dos estudos geotécnicos levados a cabo em parceria com o LNEC e em conformidade com o protocolo assinado no dia 1 de junho deste ano. Também o trabalho em pormenor relativamente a uma AUGE para especificar o alcance das medidas que estão a ser programadas, a AUGE em Costa da Luz, e quais são os desafios e as dúvidas que nos coloca a execução destas tarefas. Começando pela situação de referência. A Vertente Sul integra-se numa costeira no talude militar. Esta costeira está identificada há algum tempo com problemas geotécnicos, pese embora nunca tenham sido muito definidos. A costeira é uma estrutura física relativamente extensa, abrange 3 concelhos, Odivelas, Loures e Vila Franca de Xira. Tem uma ocupação urbana muito diferente. Portanto, na parte inferior temos infraestruturas públicas e depois temos algumas auges ao longo da encosta, mas também no topo da encosta, naquele caso de Logo Fundo, no município de Loures. No caso concreto da Vertente Sul, ela abrange a auge do Vale do Forno, que é composta por 723 fogos, tem uma ocupação de edifícios de 3, 4 pisos, portanto edifícios com várias habitações e com atividades comerciais. Ela também se caracteriza aqui, pode-se verificar na auge Vale do Forno, portanto ela acompanha toda a encosta e os edifícios estabelecem uma relação formal com a rua adjacente. Todos estes espaços vazios que nós vemos é a diferença de cota que é significativa no caso da auge Vale do Forno. No caso da Encosta da Luz, nós temos 148 fogos existentes. Estes fogos existentes são predominantemente moradias uni- e bifamiliares. Temos uma densidade relativamente baixa do ponto de vista da ocupação, 16 hectares. No caso da auge da Quinta José Luís, nós temos 322 fogos. Esta auge é caracterizada também por edifícios, tal como no Vale do Forno, edifícios com várias frações de habitação e atividades económicas, que são significativas nesta auge. A auge Serra da Luz é que tem maior densidade de ocupação, 1.523 fogos. Estes são dados censitários, tem uma densidade relativamente elevada. E esta auge faz uma ocupação desde o topo da vertente até à base da vertente. Portanto, é a única auge que faz uma ocupação total da vertente. Por último, temos a Quinta das Arrombas, que é uma auge já em transição da ocupação urbana para os terrenos do Governo Civil. Portanto, é uma auge com 18 fogos, tem uma ocupação bastante residual e uma densidade bastante pequena. Temos também como situação de referência a questão dos atravessamentos, porque esta auge tem uns atravessamentos que são significativos sobre o Rio da Costa, que é uma estrutura física que é importante enquadrar na preocupação do plano. Também temos um conjunto de bairros sociais executados pelo Estado Novo, no total 301 fogos. Neste caso, estamos a ver aqui o bairro Menino Deus, que também faz uma ocupação da costeira. Este bairro foi edificado na década de 60 e vemos claramente aqui o perfil da costeira e esta ocupação. O outro bairro, que estava aqui na imagem inferior, já é cá em baixo, na Urmeira. Então, o que temos globalmente nesta área do plano?
temos uma densidade global, porque temos toda esta zona verde que vimos ainda há bocado, temos uma densidade global que é média, temos realmente um grande conjunto de alojamentos e desse conjunto de alojamentos há uma taxa de cerca de 50% que é de arrendamento no global da área do plano. Isto relativamente aos dados censitários. Vamos ver então a evolução urbana. Em 1944, para percebermos um bocadinho a transformação do território, como o homem procedeu, temos a estrutura do talude militar, que inclusivamente ele fazia este contorno por aqui, e este é o aterro sanitário do Vale do Forno. Portanto, isto contorna aqui, isto foi preenchido. Não se vê bem aqui na imagem, mas aqui ao cimo isto é o convento de Odivelas. Tudo o resto eram estruturas. Tínhamos aqui estruturas agrícolas, na Ormeira, que começaram a ser consolidadas aqui na década de 60. Bairro Mário Madeira, as primeiras casas na Ormeira aqui e o início aqui da evolução urbana de Odivelas, no centro de Odivelas. Em 65, vemos então já a primeira auge constituída da auge da Serra da Luz, portanto, tem um desenvolvimento, já tem as ruas traçadas, tem um desenvolvimento urbano relativamente acelerado nesta altura. Isto tem a ver com o fluxo migratório de Lisboa e vemos aqui no desenvolvimento do bairro Mário Madeira, portanto, todas as pessoas que não cabiam no bairro Mário Madeira e no bairro Menino de Deus, que aqui está, procuraram uma alternativa no mercado na altura e essa alternativa foi efetivamente a operação que estava a ser desenvolvida, que era o bairro da Serra da Luz. Em 77, nós vemos a estrutura da Serra da Luz já completamente consolidada, do ponto de vista de arruamentos e uma ocupação já consolidada. Vemos então o surgimento do bairro Vale do Forno como auge. Já tem aqui um conjunto de ruas traçadas e uma ocupação. E também vemos o primeiro atravessamento entre a zona dos Pombais, Silvado, e o atravessamento aqui, que atualmente é em Costa da Luz. Portanto, um atravessamento para ligação à Estrada Militar. Em 1982, temos então a consolidação das restantes auges, que são em Costa da Luz, e aqui o primeiro desenvolvimento relativamente à Quinta de Zé Luís. Reparem que toda a estrutura envolvente, do ponto de vista urbano, já apresenta uma consolidação do ponto de vista de tecido e, por último, a questão da transformação urbana. O que é que aconteceu durante este tempo e o que nós conseguimos identificar? Nós conseguimos identificar que a intervenção do homem promoveu bastantes aterros e escavações, sendo eles significativos, quer de natureza privada, quer de natureza pública. Ao longo da estrutura do Rio da Costa, que é esta estrutura que é o limite do plano e da autoestrada também, nós vemos aterros com alguma expressão. Isto corresponde ao nó da autoestrada, onde está a superfície comercial. Este é outro atravessamento. Este é a zona do metropolitano. E este também, que é significativo, tem cerca de 20 metros, que é o aterro dos terrenos do Governo Civil. Por outro lado, também temos, fora da área do plano, um incidente bastante relevante, que é o aterro sanitário do Vale do Forno, que tem interferência direta com este território. Bom, o que nos interessa então, relativamente à vertente, é os processos de instabilidade da vertente. O que é que os desencadeia? A vertente tem os fatores de predisposição, ou seja, a sua característica, o seu declive e a sua litologia, como fator de predisposição do terreno. E depois há fatores preparatórios que podem levar a deslizamentos de terras ou outras ações. Que fatores são esses? Os aterros e escavações feitos pelo homem, nós designamos fatores antrópicos, e temos fatores desencadeantes, que podem ser um sismo ou, por exemplo, um período de precipitação bastante elevada. Quer um, quer outro, podem desencadear movimentos de vertente. Queria-vos trazer aqui alguns exemplos para terem conhecimento. O deslizamento da Crel em 2010 era um aterro, em 2002 vemos aqui assim, a situação de referência do terreno. Em 2007 há uma consolidação de aterro, portanto, uma formação de aterro aqui em vários patamares. Houve um período de precipitação bastante elevado em fevereiro de 2010 e este foi o deslizamento que ocorreu, que teve a Crel imobilizada. Em Guimarães também uma ocupação de vertente. Portanto, houve uma ocupação de uma linha de água, foi feito um aterro, quando veio uma grande chuvada, a linha de água retomou a posição inicial e promoveu uma escavação debaixo do edifício. Aqui perto, na costeira, na estrutura da costeira, nós, continuando para o concelho de Vila Franca e Loures, temos a situação do Calhandriz e temos a situação da Serra da Alrota. No Calhandriz, nós temos aqui um movimento de vertente que é designado movimento translacional, que é esta camada superior do terreno, da espessura do terreno,
faz um deslizamento contínuo. Esta casa deslizou vários metros. Na Serra da Alrota é um outro tipo de movimento, chama-se movimento rotacional, em que houve infiltração de água nestas camadas superiores e promoveu a mobilidade deste conjunto de terras. Ao promover a mobilidade, o efeito é completamente diferente. Nós vimos aqui estes altos e baixos, têm um efeito bastante mais destrutivo sobre qualquer estrutura edificada. Passando então, portanto, nós temos dois tipos de movimentos, os rotacionais e os translacionais. Este é uma massa relativamente homogénea e que move, portanto, vai até uma profundidade relativamente grande, mas move grandes conjuntos de massas. Estes, os translacionais, não. Isto é camada estratificada superior, tem a ver com a lubrificação desta camada também, mas a presença da água e a ação do homem são fatores desencadeantes e são fatores comuns relativamente a este tipo de movimentos de massa. Que registro de ocorrências nós temos aqui? Nós temos ocorrências e registamos-las. Temos ocorrências aqui no Vale do Forno, que nestas camadas superiores há um conjunto de desabamento de terras, na encosta de Luz, são estas manchas aqui a amarelo, na Serra da Luz, que teve a ver com a demolição de uma estrutura edificada, e nestes terrenos, os terrenos do Governo Civil. Este é o caso que aconteceu na Serra da Luz. Foi em fevereiro de 2008, após uma grande chuvada, portanto, houve um movimento de massa que ocorreu, portanto, a terra ficou, no fundo, com uma grande percentagem de água, ganhou mobilidade, movimentou-se. Mas também temos, noutros bocados do território, temos estas situações de escorregamento rotacional de um aterro, logo a seguir, em que estas pregas, no fundo, têm a ver com o movimento da camada, não é? Também temos outra situação preocupante, neste caso, que são enchimentos de antigas linhas de água com aterros. Houve alguns aterros que foram produzidos que podem, no fundo, desencadear alguma ação e interferir depois com a situação, bens, materiais e pessoas. No topo da encosta também temos uma situação, temos esta situação no Vale do Forno, que é uma situação que tem desagregação de alguns elementos sólidos, portanto, do Sol, e temos aqui o aterro junto ao Vale do Forno, lá em cima, e encosta da Luz. Isto era um antigo aterro. Reparem que o candeeiro não está na vertical, o topo da vertente está-se a mexer. Não está na vertical, as pessoas não têm muita consciência, mas apontando lá para cima, as pessoas da encosta da Luz conseguem ver claramente, por exemplo, esta situação. Portanto, é um movimento lento e toda a vedação está-se a comportar de maneira igual. Chama-se este processo de reptação. Também temos outro tipo de ocorrências. Temos as ocorrências, e todos nós conhecemos, das ocorrências das cheias, as de 67 e de 83, que tantos danos promoveram. Estas cheias sofreram obras de mitigação, nomeadamente a regularização do Rio da Costa, portanto, que ele foi intervencionado pelo INAGA, e essa intervenção veio reduzir significativamente a situação das cheias. Houve estudos coordenados, também a situação da regularização do rio teve a ver, efetivamente, com a execução da rede viária, mas continuamos a ter outro tipo de problemas, que são as cheias urbanas, que é o sistema de drenagem, por exemplo, da rede viária, não funciona de maneira eficaz e promove situações destas ciclicamente. Em fevereiro, que é os períodos de maior precipitação, temos situações destas, cheias urbanas. Este é o açude de amortecimento responsável pela laminação de caudal. Portanto, o Rio da Costa vem desde o Concelho da Amadora e a grande laminação de caudal é feita aqui. Isto é uma obra junto ao Dolce Vita, é uma obra que permite reter efetivamente todo o regime torrencial, ou a parte mais substancial do regime torrencial. E, portanto, chegado aqui, estamos no segundo ponto desta apresentação e quero falar de duas ações que estamos a desenvolver. As ações prioritárias, do qual faz parte o programa POR Lisboa das parcerias para a regeneração urbana, e as ações estruturantes, onde se enquadram essencialmente o plano da urbanização e o plano de ação territorial. Vamos desenvolver nesta apresentação ambas as ações que estão a ser desenvolvidas. Nas ações prioritárias que eu vou apresentar a seguir, nós temos ações materiais, que são obras que foram edificadas em locais de resiliência urbana, ou para promover determinada situação do ponto de vista ambiental, e obras também imateriais,
nomeadamente a ação social e a parte da mobilidade urbana também. Então, o que foi feito? Foram feitas um conjunto de 15 ações, houve um total de investimento candidatado de 4.600.000 euros e executado, portanto, isto são as ações que foram efetivamente executadas, 1.700.000 euros relativamente a estas ações. Cada auge tinha um conjunto de ações programadas e foram executadas estas ações que vamos apresentar. Começando na auge do Val do Forno, nós temos o polo cívico. Este polo cívico, portanto, era uma estrutura que estava existente no bairro, isto é o projeto. Vou passar aqui. Só um segundo. A situação começa em 2012, portanto, era uma estrutura edificada abandonada, que foi demolida, foi sujeita a um estudo. Em 2014, esta é a situação de referência, portanto, o polo cívico serve a comunidade do Val do Forno e de outras pessoas da área da Vertente Sul. Continuando na auge do Val do Forno, também havia necessidade de intervenção no espaço urbano e na qualificação da linha d'água. Isto era um antigo leito de Rio da Costa, estava muitíssimo degradado, foi feita uma requalificação do ponto de vista ambiental. Este é o largo do Val do Forno, basicamente era um largo que servia para estacionamento. Desta comunidade aqui, era um ponto meramente de passagem, estavam viaturas, não podiam ser ocupadas de outra maneira. É um espaço, é um ponto de encontro das pessoas daqui e faz uma ligação também a uma outra estrutura que foi um parque infantil que foi edificado. Esta era a zona do parque infantil, também era um espaço que pertencia à Auge e que não tinha ocupação, era contíguo aqui a uma linha d'água, que ainda continua. Mas neste momento é esta estrutura que está, portanto, um jardim e tem bastante atividade, portanto, as pessoas usufruem bastante desta estrutura. A situação da linha d'água do Val do Forno em 2012, a situação de referência, portanto, ela funcionava como sistema de drenagem urbano, foi feita também a intervenção do ponto de vista das edificações que tinham esgotos a céu aberto, passaram a ter esgotos devidamente realizados em termos de infraestruturas e, portanto, deixámos de ter um problema ambiental. Neste momento, a situação é de execução de uma galeria e isto funciona essencialmente para esta zona de drenagem, para a drenagem das águas pluviais. Portanto, deixou de estar aqui o esgoto ligado ao antigo leito do Rio da Costa. Na auge da Serra da Luz estava programado um parque infantil e foi executado esse parque infantil também. Novamente, são espaços que tinham uma apropriação de oficinas, por exemplo, estacionamentos, que é muito frequente qualquer espaço vazio ter esse tipo de apropriação, alguns mais extensas e outros menos. Foi edificado efetivamente esta zona e foi reordenado também todo o estacionamento na zona envolvente. Portanto, nós temos uma estrutura urbana de serviço à população. Esta ação não foi realizada, estava programada na auge da Serra da Luz, que já era contígua ao Rio da Costa, portanto, já fazia uma ligação à zona do Rio da Costa, não foi realizada. Tínhamos aqui um conjunto de armazéns que também suscitaram alguns problemas do ponto de vista da realização dessa operação. Esta operação também foi realizada, é uma operação que envolvia o reperfilamento pontual aqui dos passeios e toda a ocupação desta zona urbana, com zonas verdes. Esta ação na Encosta da Luz foi executada, portanto, um equipamento móvel, é uma estrutura de betão armado, mas é um equipamento móvel, é um sistema modular que está inserido neste momento nesta estrutura de um lote, mas que futuramente vai estar, é fácil, portanto, qualquer grua levanta e vai ser localizado para este novo parque urbano com outras condições. Portanto, aquilo que estava inserido numa estrutura de um lote passa a estar inserido num parque urbano que vai ser desenvolvido para a auge da Encosta da Luz. Esta, aliás, corresponde à área de ciência que está prevista na proposta de loteamento inicial e, portanto, trata-se de uma requalificação também integrada com a preocupação de integrar as zonas de equipamentos. Bom, chegando à parte do plano de urbanização, portanto, nós falámos até agora das ações do PAD por Lisboa, vamos passar às ações, no fundo, que são as ações estruturantes, que têm uma complexidade relativamente elevada. E esta exige efetivamente tomarmos parcerias com entidades credíveis e competências científicas e técnicas. Neste caso, o protocolo do LNEC abrange não só
a componente geotécnica que foi aqui abordada relativamente à vertente, mas também abrange a componente dos estudos hidráulicos necessários, quer do ponto de vista do Rio da Costa, quer hidráulica urbana também para as cheias urbanas. Portanto, temos que primeiro, para avançar na proposta de plano, temos que trabalhar a delimitação e a definição do risco. Que riscos é que corremos? Cheias, geotécnicos e que estudos é que necessitamos? Essa delimitação do risco vai estar presente na concertação da proposta de ordenamento, obviamente. A proposta de ordenamento tem que contemplar essas duas situações e uma estrutura ambiental, porque a preocupação ambiental também faz parte da prática de planeamento. Definindo a proposta de plano de urbanização, então temos as bases para definir as diretrizes da reconversão das AUGIs, como a operação de loteamento ou como a execução de plano. E qualquer destas etapas no âmbito da concertação de entidades e parceiros. Eu queria lembrar aqui que na Vertente Sul foi deliberada a execução de um plano de urbanização e, sabendo da complexidade de execução de um plano num território com esta referência, foi deliberada a sua execução na figura de acompanhamento. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as entidades, nomeadamente CCDR e outras, elas não vão estar presentes somente na parte final de execução do plano. Elas vão desde o início, e estão desde o início, a acompanhar a execução do plano. Quer seja, os elementos que nós temos para lhes apresentar, mas também as dúvidas. Portanto, temos tido uma postura e uma abertura boa da CCDR no sentido de estruturar esta proposta de plano. E fizemos, efetivamente, uma proposta prévia para estruturar os problemas. Nessa proposta prévia, nós, na altura, não tínhamos o Plano Diretor Municipal aprovado, ainda estava nos seus estudos, mas estávamos a cumprir as orientações, quer do Plano Diretor, na altura em elaboração, quer das orientações do PROT, ou seja, para se desenvolver um plano nesta área, basicamente há uma diretiva do PROT que diz que 50% da área do território tem que ter uma qualificação urbana e 50% uma qualificação rural. Portanto, não deve ter ocupação urbana. E nós conseguimos atingir esse critério básico. Mas também conseguimos definir uma estrutura, além da estrutura ambiental, um zonamento preliminar, onde estávamos a definir zonas que eram suscetíveis, urbanas, que nos primeiros estudos geotécnicos não nos ofereciam muitas dúvidas, que é esta parte inferior ligada à Padre Américo aqui em baixo, portanto, ao principal eixo viário. Portanto, esta estrutura aqui, que não tinha muitos problemas que fossem identificáveis na altura, foi definida como zona a reconverter e estas zonas aqui foram identificadas como zonas com restrições do ponto de vista de reconversão, porque tínhamos dúvidas quando estávamos a fazer esse plano e não tínhamos elementos suficientes. E a proposta preliminar de um plano de urbanização serve exatamente para questionarmos as hipóteses de solução, mas também as dúvidas que temos e que queremos colocar. Nesse âmbito, nós, no âmbito do Port de Lisboa, o primeiro estudo do UNEC também era uma ação do Port de Lisboa, foi, desde 2012, contratualizado o objetivo de definir uma carta de aptidão urbana, de identificar claramente onde é que é suscetível a reconverter e onde é que não é suscetível a reconverter. Ou, eventualmente, as situações que podem ser condicionadas. Este tipo de estudos é um estudo relativamente complexo, como vamos demonstrar, e envolveu uma série de ensaios. Isto demorou tempo porque houve uma série de ensaios de estudos geotécnicos que foram feitos, poços geotécnicos e sondagens, e vamos ver que estes ensaios nos vieram dar indicadores muito importantes para depois tomarmos medidas e estudos complementares que estamos neste momento a desenvolver no âmbito do protocolo. De 2012 a 2014 nós temos 15 poços geotécnicos, que são um conjunto que estão aqui identificados, 18 sondagens, essencialmente na parte onde tínhamos mais dúvidas, e instrumentação. Essa instrumentação vai-nos dizer a deformabilidade da encosta. Participaram nestas intervenções algumas entidades que também tinham sondagens e pouparam-nos dinheiro pelo facto de nos facultarem essas sondagens. As Estradas de Portugal tinham uma série de sondagens junto ao traçado do IC17. O Metropolitano de Lisboa, do Sr. Robato, também foi uma obra que teve uma contenção bastante importante e forneceram os dados de sondagem. O UNEG também forneceu uma série de estudos e o Regimento de Engenharia 1 da Pontinha, que participou na abertura dos poços de inspeção. E isto levou a que, no âmbito destes estudos, nós conseguíssemos efetivamente obter um grande conjunto de resultados para estruturar uma proposta.
o que é que desenvolvemos? Desenvolvemos no âmbito do plano de urbanização e no âmbito de uma auge específica em Costa da Luz. E porquê esta auge? Ela tem um modelo de ocupação relativamente similar às outras auges, portanto, tipologias unibifamiliares, tem um padrão de ocupação de vertente e nós poderíamos, efetivamente, a partir disto, estudar como é que se passa de um modelo da escala do plano de urbanização, que é um chamado carta de suscetibilidade, para uma carta de aptidão. Ou seja, nós, para definirmos uma aptidão urbana, estamos aqui a dizer que isto tem dois passos. A um primeiro nível do plano de urbanização e depois um nível final a nível da proposta de loteamento. Vamos ver então como é que se processa esse estudo. Estas são as sondagens que foram executadas na Encosta da Luz, essencialmente aqui no topo, foram sondagens complementares. Estas eram já sondagens que já existiam na vertente. Nós tivemos dificuldades com algumas instrumentações que desapareceram entretanto, porque isto houve ocupação e houve transformação do território e era para nós importante manter. Isto é a realização de uma sondagem no topo da vertente, ela também é feita em meio urbano e o que é que nós conseguimos com isto é a colocação de instrumentação, portanto o solo, a sondagem é uma perfuração no solo e essa perfuração depois é colocada uma instrumentação que vai dar dois tipos de indicadores. O piezómetro, que vai identificar a presença de água, portanto, para mim é importantíssimo saber a presença de água para perceber se o solo vai ter, efetivamente, alguma mobilidade por essa presença e, por outro lado, temos outra instrumentação que é o inclinómetro, que vai dizer a deformação ao longo da furação, há furos com 14, 15, 20 metros, ele vai dizer a deformação que nós temos nas camadas inferiores. E isto é, por exemplo, uma deformação que nós vemos, ou seja, o território aqui, no caso do Vale do Forno, a furação está feita aqui na zona da encosta, há uma deformabilidade na estação de março, ou seja, após ocorrer as grandes chuvadas de fevereiro, ciclicamente ocorrem, nós temos esta deformabilidade, a cota do terreno é esta, ela tem 14 metros de profundidade e nós temos que o solo, em março, deforma-se com as edificações e infraestruturas de estradas, tudo, deforma-se mais ou menos 5 milímetros neste eixo, no eixo A, portanto no sentido da vertente. No eixo B, neste sentido, porque isto é o Vale do Forno, tem aqui a linha d'água, portanto é uma encosta que tem um duplo declive, deforma-se também mais ou menos um valor idêntico. Quando chega à estação seca, portanto depois da estação seca a leitura é feita em setembro, portanto a seguir a agosto, setembro fazemos uma leitura e o solo retoma aqui quase que a posição original. E portanto para nós é importante perceber se esta deformação do solo nos dá indicadores que possam pôr em causa edificações. Por exemplo, nós na vertente não temos, mas existem piezómetros, inclinómetros, que efetivamente, aqui por exemplo, dão grandes deformações em camadas inferiores. Estes não dão, mas se dessem grandes deformações era um sinal preocupante, era um sinal que poderia ocorrer um movimento rotacional, portanto um movimento bastante profundo e que poderia fazer mover todas as camadas que estão superiores, não é? E isso não está registado. Este é o poço geotécnico feito com a participação do Regimento de Engenharia 1, portanto foi feita uma inspeção, verificou-se a qualidade da vertente. Também é muito importante na execução destes trabalhos nós conhecermos aquilo que o homem alterou e para conhecermos com rigor, para definirmos estes modelos, precisamos de levantamentos topográficos de pormenor que servem para nós estudarmos no âmbito do estudo geotécnico, mas também servem para a proposta de reconversão, portanto. É um trabalho que não é perdido de maneira nenhuma, permite, por um lado, instruir a proposta de reconversão e, por outro lado, permite nós, do ponto de vista da parceria com o NEC, estudarmos como é que o homem transformou esta encosta. E nós vemos, efetivamente, no caso da Encosta da Luz, estas manchas que nós vemos aqui, basicamente, o que acontece é que, uma vez estabelecida a rede viária, portanto, o corte de estrada, eram feitos aterros na parte inferior da via e escavações na parte superior da via. Portanto, o que nós temos aqui nestas cores, e vamos ver já a seguir, é efetivamente essa situação. Então, o que é que nós temos? Nós temos vários modelos relativamente ao risco. Nós temos, na altura, tínhamos no âmbito do plano diretor uma carta de risco que identificava toda a costeira como uma zona de risco, condicionada a estudos geotécnicos que estamos a desenvolver. O plano de urbanização também identificou uma série de áreas com problemas do ponto de vista de suscetibilidade geotécnica e, por outro lado, fomos estudar em pormenor a auge da Encosta da Luz para perceber como é que nós passamos de um modelo global que identifica a suscetibilidade
portanto, não é uma situação, é suscetível de, não é com certeza um risco. Para chegar ao risco é uma situação que envolve um estudo mais detalhado, mas vamos ensaiar com a encosta da luz para perceber o que é a aptidão urbana e estamos a fazê-lo. Então, o que é que nós tínhamos nessa data? Nós tínhamos um plano de urbanização, sujeitámos esse plano de urbanização como proposta preliminar à consulta a todas as entidades, 36, não houve pareceres desfavoráveis, inclusive o parecer da CCDR é um parecer que refere que será necessário aprofundar os estudos geotécnicos e é isso que estamos a fazer para a produção do plano. Agora, o plano, quanto aos seus objetivos e propostas, não mereceu comentários negativos. Nós temos, efetivamente, um plano que o objetivo é estruturar a reconversão urbana e definir os riscos. E isso não houve pareceres que, no sentido, colocassem qualquer questão. E, neste momento, inclusivamente, depois dos estudos feitos, temos tido reuniões de acompanhamento com a CCDR e efetivamente, os estudos do UNEC são relevantes nesta matéria porque não há transposição de estudos nesta matéria no âmbito da prática de planeamento. Portanto, é um estudo pioneiro. Então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um modelo do plano de urbanização, um modelo territorial preliminar, com os estudos que tínhamos disponíveis na altura, e desenvolvemos um modelo de suscetibilidade. Esse modelo de suscetibilidade, o que é que identifica? Estas zonas a vermelho são as zonas, diria, que têm maior suscetibilidade a movimentos de massa. As zonas a verde, a menor. Portanto, há aqui uma gradação de muito elevado a baixo. Mas isto é um cenário à superfície. À medida que nós vamos descendo, em termos de cota, a 1,5 metro de profundidade, nós temos um cenário diferente. Portanto, a suscetibilidade em algumas zonas vai sendo alterada, vai sendo reduzida em umas zonas e noutras. Este é o movimento rotacional, que é aquele movimento profundo. Por isso é que nós estamos aqui a passar imagens. O cenário de 1,5 metro de profundidade e o cenário dos 3 metros de profundidade. Reparem como, relativamente à situação inicial, entre a superfície e os 3 metros, o cenário mudou bastante. E isto para nós é importante. Como é que todo este sistema se comporta? A média daquelas 3 cartas relativamente ao rotacional, ao movimento rotacional, é esta. E, por último, o movimento translacional, que é aquele que nós vemos no coberto vegetal, as árvores inclinadas, os postes inclinados, pelo menos estes são os sinais mais imediatos. As zonas mais críticas são estas assinaladas a vermelho. Corresponde, grosso modo, aqui ao topo da vertente e, portanto, a movimentos que nós registamos e nós vemos. O problema não é aqueles que nós vemos, os mais graves, são aqueles que nós não vemos. E daí termos necessidade de ter uma rede de instrumentação com alguma densidade para percebermos concretamente como é que isto ocorre. E é isso que fizemos no caso da encosta de luz. Portanto, todos estes pontinhos azuis são instrumentações, são sondagens que foram realizadas. Sobre estas sondagens, nós verificamos aqui a azul, portanto, fizemos uns perfis, já vamos ver, e perceber a importância disto. Esta zona azul corresponde a zonas de aterro e estas zonas a verde correspondem a zonas de escavação. E tem a ver, efetivamente, com a ocupação do homem, uma vez que traça a caixa de estrada, portanto, que existe aqui, vemos ciclicamente, portanto, aterros e escavações. Aterro de um lado, escavação do outro. Constatamos isso também no perfil. Quando desenhamos os perfis, em pormenor constatamos estas situações. Aqui os perfis estão introduzidos com as sondagens, para nós percebermos o que é que estamos a falar. Portanto, temos aqui os edifícios existentes, temos muros de contenção com alguma expressão, 6 metros, 7 metros, é normal, à medida que se sobe na vertente, os muros começam com 3 metros de altura, ou 4 ou 5, e à medida que se sobe, têm 6 e 7 metros. Estes muros têm dupla função, contenção de terras e, por outro lado, é o desenvolvimento do próprio edifício. As sondagens estão feitas ao longo da vertente, o que é que elas nos dizem? Elas nos dizem a cotas e a profundidades relativamente elevadas, o que é que se passa nestas camadas inferiores. Posso aqui identificar que, portanto, nós temos aqui litologias que têm um comportamento que até agora não deu indicadores muito negativos. Temos SPTs na casa dos 60, portanto, já estas profundidades, portanto, já é um sinal de consistência relativamente bom. Mas este estudo tem que ser desenvolvido e está a ser desenvolvido neste momento. Há trabalhos em curso com o UNEC que estão no campo neste momento a aferir exatamente estas zonas de detalhe. Nós verificámos, inicialmente até tínhamos feito o estudo a 3 metros de profundidade, mas passámos, por causa destes problemas da ação do homem, tivemos que passar a profundidades superiores para identificar claramente os problemas. Isto é um extrato da metodologia, aqui não se lê bem, mas é o que consta do relatório que foi entregue aos senhores deputados, e é um relatório que identifica
uma análise multicritério com vários fatores, fatores e modelos do ponto de vista tridimensional que identificam em pormenor tudo o que se passa relativamente à vertente. Mas nós, no ponto de vista da camada superior, temos vários tipos de aterros que estão a ser estudados e na camada inferior temos vários tipos de formação. Então, nós temos aqui, ao longo de toda a vertente, temos uma formação muito heterogénea e por isso precisamos sempre de estudos com algum detalhe e alcance. Para perceberem, a litologia, a constituição do solo à superfície é uma, portanto nós temos aqui zonas de coluvião, de aterro, portanto isto é o solo, mas à medida que descemos, vamos tendo a profundidade de 1,5 m, de 3 e de 7, temos camadas diferentes. E os edifícios, nas suas fundações, obviamente interferem com esta situação do ponto de vista de litologia. Então o que é que desenvolvemos? Desenvolvemos um modelo que tenta definir a suscetibilidade a escorregamentos translacionais e rotacionais, que interferem, os translacionais é de superfície, mas com profundidades superiores a 3 metros, os que interferem diretamente com os edifícios. Portanto, deste modelo relativamente complexo, eu não vou estar a explicar em pormenor, mas certamente poderão lê-lo no estudo porque foi divulgado, passamos então uma carta de aptidão à construção. O que é que esta carta de aptidão vem definir? Vem definir um conjunto de zonas. 4 zonas. Zona A, que é uma zona apta, que vai estar regulamentada. Zona B e C, que são zonas condicionadas. E a zona D, que é uma zona não apta. Basicamente, sobre a zona apta, quais são as diretrizes que temos neste momento? A zona apta vai se comportar com um processo de reconversão similar como outras áuseas, ou seja, as condições de reconversão que estão presentes na proposta de loteamento. Há um regulamento de reconversão do plano de urbanização, porque isto trata-se de uma área crítica, inserida no MARU. Há, em algumas edificações, a eventualidade de haver reforço estrutural, mas isso é cargo dos proprietários, e há enquadrado também a possibilidade, nas situações mais críticas, de termos uma vistoria. Essa vistoria será com elementos do UNEC. Nos lotes vagos desta zona apta, a situação é relativamente simples, portanto, tudo o que for edificado nas zonas aptas tem que se reger de acordo com as normas atuais de construção. O que está existente terá certamente outro tipo, conforme existe num processo atual, terá outro tipo de abordagem. Na zona B, zona condicionada, nós estamos neste momento a especificar como é a zona mais crítica, estamos a detalhar com o UNEC a zona B e C, para estudá-la em pormenor e eventualmente fazer mais sondagens nestas zonas, porque o espaço entre sondagens é relativamente elevado. Estas zonas vão requerer obras de estabilização da encosta, porque elas confinam com esta zona não apta, portanto eu diria que será elegível uma obra de drenagem que será a cargo do processo de reconversão. Portanto, é uma situação que compete à Comissão e no âmbito do processo de reconversão. Vai também haver instrumentação, piezómetros, inclinómetros, para monitorizar o que é que se passa na vertente, e a proposta de reconversão do edificado vai estar dependente deste estudo, portanto, do avançar deste estudo. Na zona C, é idêntica à zona B, só por dizer que é prioritária, ou seja, o que nos oferecia, dentro das zonas, mais dúvidas e alguns indicadores que para nós mereciam dar prioridade ao avanço deste projeto. A zona D é não apta, mas o não apto não quer dizer que não se pense nele. E nós temos aqui ocupações na zona não apta, ocupações de práticas agrícolas. E como foi referido nesta apresentação, as práticas agrícolas trazem a presença de água. Ora, a presença de água para nós, nos movimentos rotacionais e translacionais, é de evitar. Ou seja, se eu tiver práticas agrícolas aqui, provavelmente vou ter incidentes sobre as edificações nestas zonas e, portanto, elas terão que ser interditas, as práticas agrícolas, e vamos ter que recorrer aqui a um tratamento paisagístico específico. Também não ter árvores de grande porte, porque elas, em situação de, por exemplo, de um evento qualquer climático extremo, elas podem promover, arrancar mesmo a terra e promover o movimento de massa translacional. Então temos as ações a desenvolverem em vários planos. No plano de urbanização, que vai definir as condicionantes geotécnicas, na operação de loteamento, que elabora estudos de detalhes naquelas zonas B e C que nós vimos. Portanto, o que se está a passar na Encosta da Luz é um estudo pioneiro que vai servir de orientação às outras auges, portanto, aquilo que for avançado neste estudo como metodologia com o NEC vai ser aplicado noutras e, portanto, este estudo geotécnico vai ter essa particularidade. Depois, em termos de obras,
O plano de urbanização vai definir tipologias de obras geotécnicas para determinadas áreas mais específicas. Essas vão estar a cargo das operações de reconversão, quer sejam por operação de loteamento ou não, e, portanto, aqui vão ter estudos e projetos específicos, tal como há um projeto de infraestruturação e um projeto de drenagem, há projetos de contenção e projetos de drenagem para estes efeitos. Portanto, diria que mais uma especialidade incorporar na operação de reconversão, se for por loteamento. Por último, um plano de urbanização, como é um instrumento regulatório, compete definir as normas. Ele, no fundo, vai fazer uma coletânea das normas que os outros instrumentos não definem em pormenor e este plano vai defini-las, porque é o que vai orientar depois a reconversão simultânea das outras AUGIs. Portanto, o plano de urbanização vai definir um conjunto de normas, vai obrigar, efetivamente, a uma articulação com o Regulamento Municipal de Edificação e especificar um regulamento para áreas críticas. Penso que a proposta do PDM também aponta que as áreas críticas têm que ter um regulamento específico. O loteamento vai fixar as características de reconversão para cada edificação e vai também ter uma rede de monitorização, porque é garantido que nós precisamos ter ao longo de algum tempo, e isto, algum tempo, são sempre intervalos de estudo relativamente grandes, superiores a 5, 6, 10 anos, ter o acompanhamento desta situação. Em termos do edificado, vai estar contemplada também nestes regulamentos o que é o âmbito de uma reabilitação estrutural e o que é uma contenção periférica. Bom, falar disto tudo também é falar de concertação. O plano de urbanização é um instrumento de concertação e, obviamente, nós, já na fase preliminar, temos aqui uma confrontação de direitos. Por um lado, a definição do risco é o direito à segurança, que está aqui em causa, mas, por outro lado, as pessoas também têm o direito à habitação e temos que confrontar estes dois direitos para estruturar uma proposta. Por outro lado, também nas zonas não aptas, há uma questão que é o direito à propriedade, mas nós também temos o direito à perequação, ou seja, as pessoas que eventualmente tenham lotes em zonas não aptas têm direito a ser ressarcidas, obviamente. E estas zonas não aptas vão estar integradas numa estrutura ambiental, na estrutura ecológica, na parte superior, ou na estrutura ecológica contígua ao Rio da Costa. E, portanto, nesta confrontação que o plano tem, também era importante dizer o seguinte: o plano como instrumento de concertação, um plano de urbanização já é em si complexo. Com áreas urbanas com características tão diferentes como nós vimos aqui, com estes 5 bairros, torna-se ainda mais complexo. Mas nós temos aqui uma preocupação, que é trazer para a prática do planeamento, e este plano é inovador exatamente nisso, a questão do risco, porque os riscos até agora na regulamentação e no ordenamento jurídico não têm uma transposição direta. Quem faz planos, basicamente sujeita os planos numa fase final à questão de avaliação de risco, quando muita proteção civil depois tem um normativo específico. Mas aqui não, aqui a questão do risco é presente de início e, portanto, a definição do risco tem que ser estruturada logo no início do plano. E ela está aqui definida, ela geralmente vem, as últimas normativas vêm através de diretivas comunitárias, porque efetivamente nós estamos a ter problemas com as alterações climáticas e está a ser produzida legislação nesse sentido. Ao ser produzida, ela tem que ser transposta para a execução dos planos, a nível de planos diretores municipais e a níveis de planos de urbanização, dado que o PROT, como instrumento, não propõe normas concretas, dá umas diretrizes, dá uma estratégia, mas compete aos planos municipais implementar essas estratégias e isso é que torna complexo o processo de planeamento. Queria também referir que nós, ao elaborar o plano de urbanização, isto é um campo aberto, estamos a fazer, por um lado, uma proposta de plano de urbanização, mas, por outro lado, também estamos a ensaiar como é que é a reconversão urbana da Encosta da Luz, ou seja, estamos a trabalhar duas escalas. Estamos a trabalhar no âmbito do PU com uma proposta preliminar, com a avaliação ambiental, enfim, todo o procedimento que está definido, mas, por outro lado, com as equipas técnicas das AUGIs, e no caso concreto da Encosta da Luz, estamos a trabalhar na estruturação da proposta. Porque aquilo que sair deste trabalho é o que vai seguir de orientação metodológica, de como é que se transpõe o risco, como é que se caracteriza e como é que se vence, no fundo, a complexidade desta matéria em dois âmbitos, a nível do plano e a nível da operação de reconversão urbana. Obrigado.